Agora foi. Boa noite, irmãos queridos. Aqui é Pastor Hélio falando, aqui da Igreja de Interlagos. Hoje é dia 1/9 de 2024. Estamos no culto da família. Todos os domingos às 18 horas. Você é nosso convidado. Se quiser mais informações, entra no site da nossa igreja, que é igrejadeInterlagos.com.br, onde você encontrará os nossos horários de culto. Tem um botão no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook. As perguntas podem ser encaminhadas pelo e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. E você pode também nos encontrar no WhatsApp, que está lá na página. Queria que você comentasse, curtisse, compartilhasse, para que a gente possa ter aí alguma relevância no YouTube. Seja bem-vindo e vamos a uma pequena oração para darmos início, então, à mensagem. Fecha seus olhos. Jesus querido, te agradecemos por este culto, por esta noite. Pedimos, Pai eterno, que o Senhor venha nos abençoar, abrir o nosso coração para a Tua palavra. Que o Senhor tenha a liberdade, Deus, de entrar nas nossas casas, assim como disse o pastor Esdras. Entra, Senhor, nas nossas casas, porque é o que nós precisamos, é da Tua presença. Então, Senhor Jesus, aqueles que estão ouvindo a gravação, possam ser abençoados também com esta mensagem. Peço que abençoes a casa do pastor Weber, abençoe a sua família, livra-o de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Weber, é com você. Está com o microfone desligado. Amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, que noite maravilhosa, né, irmãos? E hoje é a ceia, né? Hoje nós vamos ceiar. É muita bênção, né, meus queridos? Então, é o seguinte, irmãos. Eu queria passar um pouquinho de algumas coisinhas que o Senhor Jesus passou, né? Porque hoje é um dia da gente estar lembrando, né, o que Jesus passou. Então, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte, aí já começa, né? Começa o Senhor Jesus, ó. Lucas, capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Então, irmãos, já deu para sentir, né, meus queridos? Jesus já iniciou, meus queridos, nascendo uma manjedoura. Você já imaginou o que é isso? O que é nascer numa manjedoura? Eu moro aqui na fazenda, eu tenho um rancho aqui, onde eu tiro leite, onde fica o gado. Irmãos, não é um lugar apropriado para uma criança nascer, irmãos. Entendeu? Não é. Não tem como uma mulher dar à luz numa manjedoura. Está dando para sentir como Jesus iniciou. Né? Às vezes a gente fala, você vê as pessoas falando assim, Jesus nasceu numa manjedoura. Né? Passa batido, né? Nasceu numa manjedoura e tal. E coisa. Mas você já parou para pensar? É mesmo com o cristianismo, né? Fica aqui esse monte de Jesus pregado na cruz. Quer dizer, você fica vendo aquelas imagens, aquelas coisas, acostuma com aquilo, como se nada valesse, como se aquilo não fosse nada. Então, quando fala que Jesus nasceu numa manjedoura, ele nasceu numa manjedoura e tudo, você já parou para pensar o que é nascer numa manjedoura? O que é você pegar uma criança e pôr numa manjedoura, no meio dos animais? Já deu para sentir, irmãos? Meu Deus. Eu fico vendo quando meus filhos nasceram, né, aquele cuidado, o bercinho, tudo perfumado, né? Tudo mansinho, bercinho com uma coisinha ou outra, aquele cuidado, biguinho, tem que pôr isso, tem que passar aquilo. Irmãos, uma manjedoura, irmãos, não é local para uma criança nascer. Então, o que eu estou querendo passar para os irmãos, olha o que é, para vocês sentirem o que é o nosso Senhor. Olha como iniciou o nosso Senhor. Né? Numa manjedoura. Jesus nasceu numa manjedoura, um bebezinho. Por mais que José e Maria, né, ele tentou ali ficar macinho ali o lugar para deitar o Senhor, por mais que eles fizeram, eles não conseguiram estar no lugar ideal para uma criança nascer. E muito menos para a mulher dar luz. Mas foi assim, irmãos.
Foi assim que o nosso Senhor iniciou. Entendeu, meus queridos? Então, e aí, bom, vai caminhando, né? Jesus ficou uns dias lá, quando ele teve que... Aí, olha, vamos lá em Mateus capítulo 2, versículo... Mateus capítulo 2. Isso aí, Jesus hoje ele quer nos mostrar, nós sentir um pouquinho o que o nosso Salvador, né? O nosso Senhor passou, né, irmãos? Né? Então, nós vamos lá, né, em Mateus capítulo 2, versículo... Mateus 2, 13. Mateus 2, 13. Que diz o seguinte. Mateus capítulo 2... Estou olhando errado aqui. Mateus capítulo 2, versículo 13. 2, 13. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou ler um trechinho aqui. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Né? Eu não sei, eu tentei ver aqui qual a quilometragem de Belém até o Egito, eu não consegui. Mas não deve ser muito pertinho, não, né, irmão? Né? Eu vou ver Você aqui para vai. você. Você sabe, pastor, quantos quilômetros dá? Então, hoje, né, para você ir na pior condução que existe hoje em dia, um ônibus, vamos só um ônibus de linha, daquele mais ruinzinho, né, para você andar essa quilometragem de Belém ao Egito, você vai estar 1 milhão de vezes mais confortável do que essa viagem que o Senhor Jesus fez de Nazaré ao Egito. Está dando para sentir aí, irmãos? Então, eu fico vendo, na maioria das vezes a gente arruma, reclama, né? Aproximadamente, Weber, 700 quilômetros. Deu para sentir, então, irmão? Deu para sentir? Às vezes eu vou em São Paulo visitar minha filha, mora em São Caetano, chego lá, né? Às vezes desce do carro, ai, mas nossa, estou todo arrebentado. Eu não falo isso não porque eu estou acostumado. Mas eu já vi pessoas falar, ai, mas que canseira, de Lavras a São Caetano, que deve dar uns 400 e poucos quilômetros, né? De carro, o maior conforto. Aí chega lá todo arrebentado, né, irmão? Vai sentindo aí, né? É bom de refletir, irmãos, no que Jesus passou, para a gente dar mais valor, né? Dar mais valor na nossa situação, né? Então, o Senhor, e à noite, ele pegou, eu não conheço a região, mas no mínimo ele deve ter pego um pedaço de deserto, né? Não sei, eu não conheço uma região, até precisava estudar mais sobre isso, mas essa palavra veio meio de repente, então não tive muito tempo de estar analisando como é que era o trajeto onde Jesus fez lá, mas no mínimo ele deve ter andado um pouco no deserto ali. Agora, vocês já imaginaram, irmãos, deserto, os locais que Jesus andou, um bebezinho, irmão, um bebezinho, né, de poucos dias de vida. Queridos irmãos, cuidado com esse mundo, meu querido. Cuidado com o mundo. Cuidado com as coisas, cuidado com os confortos que o mundo te dá. Toma cuidado. Porque não é por aí que você vai ganhar a salvação da tua alma, não. Tá? Aí o Senhor Jesus Cristo, né, passou essa viagem, teve que fazer essa viagem para o Egito correndo dos maldizentes, dos malignos lá, né? Queria matar, inclusive matou todas as crianças, né? Da região. Aí o Senhor teve que passar por tudo isso. O bebezinho atravessando e indo para o Egito, andando 700 quilômetros. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É esse que entrar no teu coração e retirar qualquer coisa maligna do teu coração. É ele que venceu tudo isso. Para hoje nós podemos estar aqui com a nossa Bíblia aberta,
né? Com a nossa palavra aqui aberta, com a Bíblia aberta e buscando o entendimento do que vem a ser um cristão. Vem a ser um cristão. Então, por aí nós vamos percebendo como é que é o nosso Senhor. Então, ele foi, atravessou o Egito, sofreu, passou frio ali, faça uma ideia, um bebezinho ali, né? Mas conseguiu, pela fé, José e Maria atravessou, foi com Jesus. Tá vendo? Tá sentindo que é a fé, né? Tá dando para sentir aí, né? Então, vai prestando atenção. E Jesus passando por tudo, bebezinho, né? Aí ele foi, fez essa viagem, né? E aos 12 anos, vamos lá, né? Não, antes, aí Jesus ele teve, aí o Herodes morreu, Jesus teve que ir lá em Mateus capítulo 2, aí no capítulo 2 mesmo, do 19 ao 23. O capítulo 2, do 19 ao 23, que diz o seguinte: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino, a sua mãe, e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Jesus foi para Nazaré. Olha para onde Jesus foi. Jesus saiu do Egito e foi para Nazaré, certo? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ele será chamado Nazareno. Jesus, ele foi, irmão, para uma das piores cidades que havia por ali. Uma das piores cidades. No entanto, que quando Natanael, né, quando falou que o Messias apareceu, ele veio de Nazaré, ele na mesma hora ele manifestou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, por aí dá para você sentir para onde o Senhor Jesus foi, irmão. Jesus, ele cresceu em Nazaré, irmão. E outra coisa, sabe qual foi a profissão do Senhor Jesus Cristo? Carpinteiro. Hoje, para você, eu mexo aqui na roça, a gente mexe com muita madeira, né? Irmãos, com todo equipamento que a gente tem para derrubar uma árvore, derrubar um eucalipto, porque aqui a gente pode cortar mais eucalipto, né? Que é uma madeira que é liberada para a gente. Quando a gente precisa fazer régua para fazer curral, quando a gente precisa fazer um tronco, quando a gente precisa fazer qualquer coisa, uma cerca, qualquer coisa, a gente corta o eucalipto. Irmãos, com motosserra da melhor que tem, com tudo arrumadinho, você decide ver o trabalho que dá para fazer, para pôr a madeira em condição de você usar. Agora, você já imaginou Jesus na época, o carpinteiro, ele trabalhava na carpintaria na época, já imaginou o que o senhor passou? Era tudo na base do muque. As ferramentas era tudo não era aquele negócio que você ligava o motorzinho e ia cortando, não. Você tinha que fazer força. Então, hoje nós estamos vendo algumas coisinhas que o Senhor passou para nos dar tudo isso, irmãos. Jesus, ele estava na glória com o Pai. Ele abriu mão de tudo, e caiu aqui nesse mundo e passando por tudo isso que nós estamos vendo aqui na palavra, na Bíblia. Né? Jesus não foi para Israel, né? Não, desculpa, para Jerusalém, em todo o conforto lá, né? Não, Jesus foi criar lá com os maiores doutores da lei, né? Criado no meio do maior luxo lá. Não, Jesus foi para Nazaré. Nazaré. Eu não consegui estudar mais sobre os lugares, não tive jeito, não tive nem tempo para falar a verdade para os irmãos, mas se os irmãos quiserem, pesquisa um pouquinho sobre o que era Nazaré na época, né? Vocês viram, né? O que era Nazaré. Nazaré, pelo que eu ouvi falar, você não podia sair à noite lá, não. Sair à noite lá, é um lugar muito complicado, Nazaré. Então, mas isso eu estou falando por mim aqui, mas é bom os irmãos pesquisar, porque não vou falar nada sobre Nazaré, não, que eu não sei. Mas a única coisa que eu sei foi o que Natanael falou, que o que vai vir de bom de Nazaré, né?
Então, meus queridos, aí continua, né? O Senhor passando por tudo isso e tal. Quando Jesus completou 12 anos, eles foram para Israel, né? Lá quer dizer, para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, isso aqui fala em... Está em Lucas, capítulo 2. Vamos lá em Lucas, capítulo 2. Aqui, Jesus me revelou algo aqui, irmãos. Até vou passar para os irmãos. Jesus me revelou aqui em Lucas, capítulo 2. Há muitos anos atrás, muitos não, alguns anos atrás, Jesus me revelou uma coisa maravilhosa aqui, que eu vou passar para os irmãos. Os irmãos vão entender bem. Então, aqui em Lucas capítulo... né, Lucas capítulo 2, versículo 39. Lucas capítulo 2, versículo 39. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Quer dizer, aqui Jesus estava... Aqui foi quando eles foram, né? Jesus estava com 12 anos aqui, né? Então, eu estou lendo essa passagem aqui para os irmãos perceberem, Jesus me revelou. Teve uma época que uma revista, eu esqueci o nome da revista, é a revista do Grupo Globo lá, dessa coisa lá, né? Falando do que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? E falando que a Bíblia não fala o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. Agora, não fala para quem não lê a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia, a palavra fala claramente o que o Senhor Jesus fez dos 12 aos 30 anos. Mais claro. Mas o que aconteceu? Só essa revista, aquele monte de blasfêmia, que Jesus tinha feito isso, que Jesus tinha feito aquilo, que Jesus fez tudo quanto é coisa com maligno, vocês podem imaginar. A revista soltou. Eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e falei para o Senhor Jesus, eu não gosto de pedir essas coisas para o Senhor, mas às vezes o Senhor me mostrava o que o Senhor fez dos 12 aos 30 anos. Mas assim, foi da tua vontade, falei com muita cautela, porque eu fico morrendo de medo de passar vergonha com o Senhor Jesus. Já passei um monte de vergonha com o Senhor Jesus Cristo. Um monte de vergonha. Né? Fala as coisas que não tem nada a ver, Jesus aí me mostra, eu fico com vergonha das perguntas. Mas eu fiz essa pergunta para o Senhor. O Senhor falou para mim, vai lá em Lucas capítulo 2, versículo 39, é o que nós vamos ler agora. Agora ele vai mostrar tudo que ele fez, dos 12 aos 30 anos. Entendeu? Vamos lá. Fica bem aí. Leva o teu pensamento ao Senhor Jesus Cristo, fica bem firme aí. Não desvia o teu pensamento, Deus vai mostrar para você também o que ele fez, dos 12 aos 30 anos. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Agora, preste bem atenção. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos lá no 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Deu para sentir o que Jesus fez dos 12 aos 30? Acabou. Esses dois versículos falam tudo que Jesus fez dos 12 aos 30 anos de idade. Entendeu, meus queridos irmãos? Então, o que acontece? Ele crescia, se fortalecia, né? Cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Se a graça de Deus estava sobre Jesus, você já imaginou como é que foi a juventude de Jesus? Que benção! Deu para sentir aí? Eu quero dizer que só não enxerga o que Jesus fez dos 12 aos 30 quem não quiser. Só quem não tem fé não quer, porque a Bíblia mostra tudo que Jesus fez. Vai pensando, vai imaginar o que é uma pessoa que tem a sabedoria de Deus, né? A graça de Deus está sobre ele. Vai pensando aí para você ver, né? Aqui, em estatura, crescia, estatura ia crescendo, estatura, e a graça de Deus estava, e em graça para com Deus e os homens. Meus queridos, foi um exemplo desde quando nasceu. Desde quando nasceu, Jesus foi um exemplo. Mas quando tinha 12, 13, 14, 15, 16 anos, ele estava cheio da graça de Deus, irmãos. Você já viu um menino de 12, 13 anos cheio da graça de Deus?
Uma menina de 15 anos. Eu tenho 2 netas, irmãos, e um neto, que eles estão cheios da graça de Deus. Ó, o meu netinho, pra vocês terem uma base, o meu netinho gosta muito de futebol, né? Ele veio aqui para a região nossa, para o Macuco, todos os dias, a irmã Dulce, com a minha filha Débora, levava ele para jogar futebol com os meninos aqui do Macuco, com as crianças daqui, né? E no meio deles não tinha nenhum crente, só os menininhos do mundo aí, e ele lá no meio. Irmãos, ele ficou 8 dias indo para o Macuco jogar futebol com os moleques, levava a bola dele, ele não teve uma discussão com menino nenhum, ele não teve um desentendimento com criança nenhuma. Ele só fez amizade com a molecada daqui. Até hoje, as crianças perguntam para Davi, quanto que o Davi vai vir? Quanto que o Davi... Agora, você já imaginou isso? Eu já fui criança e joguei futebol. Se fosse eu na minha época, eu já tinha arrumado um monte de briga. Eu tinha arrumado um monte de discussão. Na época eu não era crente, não tinha a graça de Deus sobre mim. Ele conseguiu ficar 8 dias indo lá jogando futebol com as crianças, sem ter o desentendimento com uma criança. Nem discussão, nem nada. Eles pegavam a bola, chutavam lá pro mato. Não tava a bola. Um dia chegou, nos últimos dias, já chegou com a bola aqui furada. Né? A bola furou. E mesmo assim, ele não teve um desentendimento com uma criança. Isso eu estou falando do meu neto. Agora, você já imaginou o Senhor Jesus Cristo, quando era criança, quando tinha 14, 15, 16, 17 anos? Agora, foi criado em Nazaré, irmãos. Foi criado em Nazaré. Se ele fosse criado em Jerusalém, né? E tal, que beleza. Mas lá não. Ele foi criado no meio de pessoas problemáticas. Então, meus queridos, voltando ao assunto, né? E a minha neta, eu vou dar testemunho que eu conheço a minha neta, por exemplo, a Melissa, mas ela conseguiu pregar dentro da sala dela, para os alunos, tudo, e no final da pregação, tudo, a maioria, tudo, os meninos do mundo, dentro da sala de aula, isso é proibido na sala, eles falam que é proibido, né? A minha neta conseguiu, ela começou com uma rodinha, falando de Jesus, começou as meninas que estavam do lado, mas eles falam que Jesus ressuscitou e tal, aí ela começou por aí. Quando ela começou a falar com uma meia dúzia que estava em volta dela, a sala inteirinha parou para ouvir ela falar. Ela foi pregando, pegou uma aula inteira. Quando chegou no fim da aula, ela foi aplaudida pela professora e os outros alunos. Isso eu estou dando exemplo de pessoas que estão aqui. Você já imaginou Jesus? Dos 12 aos 30 anos? Isso eu estou falando para você nunca mais ter dúvida do que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. Porque hoje eu quero passar para os irmãos quem é o nosso Senhor. E tem mais. Jesus ele encontrou com a samaritana, né? O que Jesus diz? Jesus deixou claro que Deus é espírito, né? Deus é espírito. E procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Então, Jesus, ele está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que não têm ligação nenhuma com esse mundo. Irmãos, esse mundo, Jesus, pela caminhada dele, tem várias outras, aqui não podemos chegar lá na crucificação de Jesus, todos sabem, né? Teve uma parte que Jesus deve ter sofrido muito, foi quando Tomé precisou de tocar nele. Já imaginou? Teve irmãos ali que duvidaram da ressurreição do Senhor, vivendo com ele 3 anos lá, fazendo a obra. Ainda chegou no fim, ainda teve que tocar, irmãos. Agora, como é que é? Você vai ter que tocar também para acreditar? Como é que vai ser? Vai ter que pôr a mão no Senhor? Irmãos, o Senhor Jesus sofreu muito, mas o pastor Esdras experimentou a paz que ele viveu. Através de todo esse sofrimento que ele teve, ele viveu essa paz que passou, que ele deu o pastor Esdras passar, que ele contou para nós aí. Jesus tinha essa paz. Mesmo sendo crucificado, né? Mesmo ali na cruz, Jesus estava vivendo essa paz que ele nos deu. Ele viveu essa paz. Tudo que o Senhor passa para nós, irmão, ele viveu. Jesus ele manda você oferecer a outra face? É porque ele ofereceu outra face.
Aí eles ficaram admirados. Mas nossa, esse prega com... Esse não é igual os fariseus, né? Esse prega com autoridade. Por que Jesus tinha autoridade na palavra? Porque ele vivia tudo que ele falava. Ele era o exemplo. Ele é o exemplo. Então, meus queridos, é momento da gente aumentar a nossa fé e acreditar no que o Senhor Jesus fala. Né? Eu fico vendo, esses dias eu falo umas coisas, irmãos, que é muito profundo. Às vezes muita gente me censura, joga pedra, acha ruim. Mas peraí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já imaginou crente indo em psicólogo? Já imaginou isso? Parece piada. Para mim é uma piada. Um cristão ir num psicólogo. Isso para mim é uma piada, ué. Oh, meu Deus, se você tem um psicólogo dos psicólogos, aqui você quer fazer uma coisa, não, você estiver sentindo e precisando de psicólogo, vai lá, pega a Bíblia, põe debaixo do braço, vai lá pro seu quarto, bate o joelho no chão lá e ora 5 minutos. Você vê se o psicólogo dos psicólogos não vai te encher de conselho maravilhoso. Você vai sair lá dentro do quarto, irmão, dando glória a Deus, dando pulo de alegria. Psicólogo, psiquiatria, eles estão enfiando isso no meio da igreja, está cheio de pastor psicólogo. Eu já vi cada pastor através da psicologia, dar cada conselho, irmão, que eu vou te falar, me deu vontade de chorar. Chorar. Né? Dá vontade da gente chorar. Isso eu já estou falando de psicólogo do mundo, não. Ou seja, eu, por exemplo, vamos supor assim, já imaginou eu ir num psicólogo? Já imaginou eu indo num psicólogo? Você acha que eu vou perder meu tempo de ir numa pessoa que está precisando mais do que eu? O psicólogo, você vai no psicólogo, meu querido irmão, ele está pior do que o seu, ué. Ele está ouvindo o estudo que você está ouvindo agora? Então, uma hora dessa, ele deve estar no cinema, ele deve estar num bar, ele deve estar... Agora, como é que você vai pegar os conselhos para um homem desse, para uma pessoa dessa? Um dia eu falei, né? Eu falei para o psiquiatra do meu filho, né? Um dia ele me ligou aqui com as conversas, eu cheguei para ele e falei, doutor Hugo, é o seguinte, o senhor vai me desculpar, o senhor não tem poder para curar meu filho, não. Meu filho estava junto com ele, lá dentro da sala dele. Eu falei, o senhor não tem condição de curar meu filho. O senhor vai dando remédio, vai dando uma controlada nele aí, mas poder para curar ele, o senhor não tem, não. Não tem poder para curar meu filho, não. Agora ele está do lado do senhor. Pergunta ele aí, senhor, se ele não sabe quem tem poder para curar ele. Pergunta ele aí do lado. E cheguei para o doutor e falei, agora eu vou dar um conselho para o senhor. Se eu fosse o senhor, aceitava Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Ah, mas você precisa ver a brabeza que o homem ficou. A nervosia que o doutor ficou. Agora o homem... Aí ele ficou bastante nervoso, ficou. Depois eu falei, eu não estou falando que o senhor está precisando de Jesus, de aceitar Jesus como o único salvador da sua vida. Ele falou, não, porque o Cristo... Eu falei, opa, não é assim que fala, não. Que o Cristo... o Cristo, o quê, rapaz? É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Né? Aí ele começou a vigiar. Né? Depois que ele extrapolou, ficou naquela nervosinha, quer dizer, coitadinho. Eu vou falar a verdade para você. Ele estava mais problemático que o meu filho. Não, para sentir, irmão. O psiquiatra está pior do que o meu filho. Porque o meu filho, ele chega aqui em casa, eu orava para ele, eu profetizava bênção na vida dele, eu expulsava o mal que estava na vida dele. E o coitado do doutor lá, né? Pelo jeito, ainda é maçom, ainda deve ser até maçom. Pelo jeito que ele pronuncia o nome do Senhor, está parecendo maçom, entendeu? Então, meus queridos, nós temos que confiar mais no Senhor. Entendeu? Nós temos que confiar mais no Senhor Jesus Cristo. Confia no Senhor. Jesus passou por isso tudo para ser Senhor da tua vida. Deixa Ele ser Senhor da tua vida. Eu tenho mais uma lista aqui para passar do que Jesus passou, mas eu não vou falar mais sobre o que Ele passou. Não. Os irmãos sabem do que Ele passou naquela cruz, né? Que hoje nós estamos relembrando. Todo mundo sabe que Jesus passou. Ele passou por tudo aquilo, irmãos. Mas não pecou, irmãos. E essa paz nunca saiu do coração do meu Senhor. Essa que Ele nos dá. Essa paz maravilhosa. Entendeu? Alguns dias aqui na roça, quando eu ia deparar, relâmpago, a chuvarada, aquele trovão, eu pro meio do mato, atrás de gado e tudo. Quando eu começava a querer entrar em desespero, eu falei, Jesus, não deixa eu entrar em desespero não, Senhor. Não precisa falar mais nada. E aquela paz maravilhosa, pode chover, pode relampear à vontade. E saía naquela alegria, tudo dava certo no final do dia. Entendeu, meus queridos?
Não se preocupa. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus que será salva tu e a tua casa. Então não se preocupa. Eu estou ficando velho, eu estou isso, eu estou aquilo. Não preocupa com isso, não. Jesus nos promete vida eterna. Tem muita gente que fala, Jesus vai me dar uma nova oportunidade. Jesus não vai te dar nova oportunidade, não. Jesus já deu a oportunidade para você. Há 2000 anos atrás, ele já te deu a oportunidade. Agora, se você quer uma nova oportunidade, se arrependa do seu pecado, arrependa do que você fez. É você que vai trazer uma nova oportunidade para você. O Senhor não vai trazer mais nada. O que mais que você quer? O que mais que nós quer que Jesus faz? Mais o quê? Jesus, criancinha, nasceu numa manjedoura. Andou quilômetros no deserto, bebezinho. Cresceu como um carpinteiro, uma profissão que não é fácil. Aprendeu com o pai dele lá e foi crescendo, passou por uma cruz, passou por tudo. O que mais Jesus quer? Você quer mais uma nova oportunidade? Arrependa dos seus pecados. Aí depende de você. Arrepende. Ele não vai te dar nova oportunidade, não. Você que vai querer, você que vai fazer uma nova oportunidade na tua vida. Se você está aí fazendo tudo quanto é coisa maligna, pecado e coisa, não é problema, isso aí não é um problema, não. Não preocupa com isso aí, não. Você está pecando, você tem que preocupar em se arrepender do pecado. Porque o pecado, ele está aí, ele está de perto, ele está ao derredor. O do pecado, a palavra fala claro, o pecado que tão de perto vos rodeia. Está rodeando aí, você pode pecar, você vai pecar. O problema não é esse, o problema é você achar que pecado não é problema. Você vai, Um dia um crente teve coragem de me falar que quem não peca, peca 7 vezes por dia. Eu falei, meu Deus, você está... Nossa, meu Deus do céu, Jesus, vem cá, deixa eu expulsar esse demônio da tua vida aí, rapaz. Entendeu? Você tem que ter a sensibilidade de enxergar os teus erros e se arrepender. E Jesus, ele vai estar ali prontinho para te perdoar. Jesus deu uma em Pedro, né? Que soltou uma para Pedro lá, que Pedro é uma bênção, né? Senhor, eu tenho que perdoar meu irmão 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. Então Jesus está prontinho para te perdoar. Você que vai fazer a nova oportunidade da tua vida. Não, o Senhor já fez tudo. Não vai te dar nova oportunidade, não. Ele já te deu a oportunidade, está te dando a oportunidade através do perdão. Jesus, ele trouxe o perdão. Hoje é o dia da gente celebrar a ceia do Senhor, a nova aliança, o novo testamento no sangue de Jesus. É o novo testamento, é o testamento do perdão, do amor, entendeu? Da humildade. Não se preocupa, não. Você sabe que Jesus te comprou, não foi com ouro e prata, não, porque isso para Jesus é lixo. Jesus não te comprou com ouro e prata, porque para ele isso é lixo. Ele te comprou com o seu precioso sangue. E ouro e prata, quer ver, está lá em Pedro, né? Vamos lá em Pedro, eu vou até ler lá para você ver o livro. Jesus, através desse versículo, ele mostra o lixo que é o tal do ouro e da prata. Para ele, isso aí não... não, você precisa de dinheiro para ver. Eu preciso de dinheiro para ver, assim, preciso sim, mas o dinheiro é o que veio, o que eu consigo aqui, vou manter e tudo, mas eu não gosto de dinheiro, não. Não gosto, não. Eu não gosto de dinheiro, não. Então tá aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu achar aqui. É Pedro, 1 Pedro. Aqui nós vamos ver com o que Jesus nos comprou, irmão. O Senhor não está... O Senhor está preocupado. Deus do ouro e da prata está lá no Velho Testamento, lá, ó. Esse está lá, esse é o Deus do ouro e da prata. O nosso Deus não tem ouro nem prata. E não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Não foi o que ele falou? Se quer seguir ele, não tem onde, Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Aqui, ó, está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro. Você viu? Deu para sentir? Coisas corruptíveis. Quer dizer, olha a insignificância que o apóstolo coloca o ouro e a prata aqui. Deu para sentir a insignificância disso? Olha aqui, ó. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Eu garanto que ele fez uma careta na hora que ele falou isso aqui, ó. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatar da vossa vã maneira de viver, e, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, meus queridos irmãos, o momento é esse. O momento é esse. Arrependa dos teus pecados, né? Aproxima do Senhor.
E esse mundo aqui é isso que você está vendo aí, né? Agora estão proibindo tudo, já proibiu trazer social, ela vai proibindo tudo, ela vai, né? É assim, né? É desse jeito. Agora, nós não, irmãos. Nós não fazemos parte aqui desse mundo. Entendeu? Nós não fazemos parte disso aqui, não. Nós estamos com o Senhor Jesus Cristo. Né? Nós estamos com o Senhor. Jesus, esse, nos leva com Ele. Hoje nós vivemos com Cristo. Né? Um dia eu ouvi um pastor falar que nós não vivemos pela razão, mas sim pela obediência. Nós estamos em outro patamar, nós não fazemos parte disso aqui, não. Tem pessoas aí numa preocupação com a situação do nosso Brasil, então preocupa, né? Porque a gente vê as pessoas sofrendo, é tão ruim. Você vê as pessoas sofrendo, a gente sofre junto, né, irmãos? Vê as pessoas sendo, né, sofrendo aí, passando dificuldade e tudo. Mas nós não temos nada a ver com isso, nós estamos fora disso aí. Nós estamos com Cristo. E Ele preparou morada para todos nós. O irmão Hélio falou isso hoje. Eis que vos vou preparar morada. Jesus preparou morada para nós. Então, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, nós temos que confiar mais, acreditar mais. E não temos. Jesus foi claro, não temos o pequeno rebanho que é do agrado do Pai vos dar o reino. O apóstolo Paulo, ele foi claro que para ele a morte era lucro. Né? Mas viver é viver em Cristo. Não se preocupa, não. Faz a sua parte, né? Você precisa do trabalho, você precisa do dinheiro, vai trabalhar. Vai ser um exemplo lá no seu trabalho. Eu já falei que o crente, o que acontece com... Você sabe o que Jesus fez comigo uma vez, que eu morri de vergonha? Eu estava precisando de uma moto. Estava precisando de uma moto aí para lá, eu moro a 30 quilômetros da cidade de Lavras. Estava precisando de uma moto, eu tenho que ir lá todo dia e tal, eu estava precisando de uma moto. Aí eu falei, Jesus, eu estou precisando de uma moto. Aí teve um sorteio num posto de gasolina, lá em Lavras, os bombeiros gostavam muito de mim, que todo dia eu abastecia, ia para a igreja, abastecia lá e tal, e eles gostavam muito de mim, eles me deram um pacote assim de cupom. Eles me deram um pacote de cupom. Irmãos, eu fiquei até com o dedo doente de preencher aqueles cupons e jogar lá na cumbuca lá do sorteio da moto. No último dia eu orei Jesus, mas, pai, eu nunca passei tanta vergonha com o Senhor Jesus Cristo igual dessa vez. Eu dobrei meu joelho e fui orar pedindo Jesus para me ganhar o sorteio. Sabe o que o Senhor me falou? Jesus, ele falou com a voz mais linda no meu ouvido, falou, meu querido, você está me pedindo coisa que foge do meu alcance. Isso aí é do mundo, é coisa do mundo, isso aí está fora do meu alcance. Eu não tenho como fazer você ganhar esse sorteio, não. Mas uma coisa eu vou fazer. Eu vou te dar muita força, muita saúde, uma inteligência maravilhosa, para você trabalhar e comprar a tua moto. Depois de 3 meses eu comprei a moto. Está dando para sentir como é que o senhor age? Que tem coisa nesse mundo que você pede a Jesus, está fora do alcance dele. Sorteio de moto, Jesus, como é que vai te estar lá no sorteio? Né? Isso não tem nada a ver com ele, não. Isso é coisa lá do mundo para lá. Ó. Agora, o teu coração tem a ver com ele. A tua mente tem a ver com ele. A tua saúde física tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. Mas as coisas desse mundo aí, que eles inventam aí nesse mundo para ganhar dinheiro, isso aí não tem nada a ver com o Senhor, não. Agora ele vai te dar inteligência. Vamos supor, você vai trabalhar no teu emprego, eu tenho certeza, se você não for o melhor funcionário lá, você vai ser o conselheiro do patrão. Tenho certeza. Ele vai enxergar no senhor uma pessoa que é para confiar. Então é isso aí, meus queridos. Eu peço agora que os irmãos fechem os olhos. Eu vou fazer uma oração para que Jesus possa aumentar a tua fé e tirar o mundo do teu coração. Né? Luxo, muita coisa. Não preocupa com isso não, irmãos. Jesus não preocupou com isso. Né? Ele nunca teve luxo, o Senhor nunca teve luxo. Era tudo de pé, era tudo... Quando ele foi lá para curar Lázaro, ele andou 2 dias, irmãos, de pé. Vai lá curar Lázaro. Enquanto os reis, aqueles poderosos, eles andavam naquelas carruagens, né? Com 6, 10 cavalos puxando. Não, Jesus era de pé, irmãos. Ele nos deu exemplo. Então, coloca no teu coração. Não fica preocupando muito com as coisas materiais, não. Nós precisamos. Vai trabalhar com dignidade, vai ganhar teu dinheiro. Mas não se preocupa com luxo, essas coisas não, meu querido. Porque o teu luxo está preparado para você lá no céu. Jesus está preparando, o teu conforto é lá no céu junto com ele. Então vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, neste momento eu peço, meu Pai, que o Senhor entre no coração de cada irmão, meu Pai. Que aumente a fé de cada um. Que eles possam confiar mais na tua palavra,
confiar no que o Senhor diz, nas tuas promessas, Senhor, porque nós queremos ser participantes das tuas promessas, e uma das tuas promessas é que rio de água viva fluirão do nosso ventre, meu Pai. Eu te glorifico por isso, e peço que os irmãos almejam isso, que os irmãos peçam o Espírito Santo, conforme o Senhor nos revelou em Lucas. Pede o Espírito Santo, é o que nos basta, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu declaro essa vitória na vida de todos os irmãos que estão ouvindo e que virão ouvir essa pregação ainda, para que as pessoas comecem a tirar o mundo do coração e colocar o Senhor no teu coração. Eu tenho certeza, meus queridos, eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai fazer infinitamente mais na tua vida, na nossa vida. Senhor, eu lhe peço que o Senhor venha fazer infinitamente mais no coração de cada irmão nesse momento, para que as coisas mudem no teu coração, na tua mente, e que jamais nós possamos precisar de envolver com psicólogos, essas coisas. Não, que o Senhor venha encher o coração do irmão, da tua paz, da tua alegria, que eles possam ter uma certeza que a morada está preparada. Então, eu te glorifico e lhe peço as bênçãos celestiais sobre a vida de todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus.